Religião, religion, religion, religione, zondial. Não importa, em qualquer idioma que seja, é uma das palavras mais faladas do mundo. O termo religião é derivado da palavra religare, que significa religar, ligar de novo ou até mesmo conectar. Mas afinal, o que é religião? Religião é um conjunto de crenças e filosofias que são seguidas, formando diferentes pensamentos. Cada religião tem suas diferenças quanto a alguns aspectos, porém, a grande maioria se assemelha em acreditar em algo ou alguém do plano superior e na vida após a morte. Entre a grande quantidade de religiões existentes hoje no mundo, existem aquelas que se sobressaem e conseguem conquistar um grande número de fiéis. Prestem bastante atenção neste vídeo, que hoje eu vou mostrar para vocês quais são as 5 maiores religiões do mundo em termos de adeptos. Mas antes de falar das maiores religiões, eu não poderia deixar de citar o judaísmo, que não está entre as 5 maiores, porém é uma das principais, se não a principal crença. Isto porque do judaísmo descendem as 2 maiores religiões do planeta. O judaísmo é uma religião monoteísta que surgiu primeiramente com o chamado de Deus a Abrão, e que mais tarde teria o nome mudado para Abraão, que significa pai de multidões. Através de Abraão, Isaque e Jacó surgiu o povo de Israel, que era um povo considerado nômade, porque viveram 40 anos no deserto antes que possuíssem a terra prometida. O judaísmo tem origem em uma porção de histórias que explicam as origens dos filhos de Israel e das leis que o Criador lhes impôs. As histórias explicam como os israelitas se estabeleceram, construíram um templo para o seu Deus único e acabaram fundando uma monarquia, como foi divinamente ordenado na antiga terra de Israel. Por séculos, a literatura, a história e as leis israelitas foram compiladas e editadas em uma série de textos, agora normalmente citados em contextos seculares como a Bíblia hebraica, em outros contextos, conhecida como Tanakh, escrita entre os séculos 11 e 6 a.C., embora as histórias que contem sejam bem mais antigas. A Bíblia hebraica, ou Tanakh, contém 3 seções principais: a Torá, que são 5 livros de Moisés, as profecias e os escritos. Hoje, o judaísmo conta com cerca de 13 milhões de seguidores espalhados pelo mundo, mas 40% destes concentram-se mesmo na terra de Israel. Com cerca de 400 milhões de adeptos, o budismo ocupa a 5ª colocação do ranking das maiores religiões do mundo. O budismo é uma religião baseada em filosofias orientais e foi fundada por Siddhartha Gautama, o Buda. Ao contrário do que muitos pensam, o Buda não é considerado um deus e os seus ensinamentos não ensinam a existência de um deus. Portanto, são não teístas. O que seria isso? Acreditam em guias espirituais que os auxiliam em suas jornadas. A filosofia budista acredita que o caminho para a libertação está na consciência que pode ser alcançada por práticas e crenças espirituais, como a meditação, por exemplo. Acreditam também que todos os seres possuem encarnações e reencarnações. Por isso, o indivíduo deve ser bom a todos os seres, já que em outra vida pode-se experienciar formas diversas. Este ciclo de reencarnação é chamado de samsara. O budismo foi fundado no ano 528 a.C., na Índia, e apesar de ter praticantes no mundo todo, sua maior concentração está no leste asiático.
Na quarta colocação, temos a religião tradicional chinesa. É um termo usado para descrever uma complexa interação entre as diferentes religiões e tradições filosóficas praticadas na China. Os adeptos da religião tradicional chinesa misturam credos e práticas diferentes de várias religiões, vários ensinamentos, como o confucionismo, o taoísmo, o budismo e outras religiões menores. Com mais de 400 milhões de praticantes, eles representam cerca de 6% da população mundial. A designação religiões tradicionais chinesas é muito vulgar e usada para designar um vasto conjunto sincretizado de crenças, práticas e valores de diferentes religiões orientais com expressão na China. Este conjunto, chamado também de crenças populares chinesas ou crenças tradicionais chinesas, foi adaptado e desenvolvido pelos chineses ao longo de séculos e revela o caráter altamente sincrético e prático, mas espiritual dos chineses, que conseguiram criar uma unidade compatível com tanta diversidade entre religiões diferentes. Apesar de ter sido reprimida com força durante os últimos 2 séculos da história da China, desde o movimento Taiping até a Revolução Cultural, a religião popular chinesa vem passando por um período de renascimento nos dias de hoje, tanto na China continental quanto em Taiwan. O hinduísmo é a terceira maior religião do mundo, com cerca de 1 bilhão e 300 milhões de adeptos. É considerada por muitos como a religião mais antiga do mundo, surgindo por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Ao contrário das outras religiões, o hinduísmo não tem um fundador. Sem dúvida, é a mais complexa das religiões. Isto porque a sua crença se baseia em um sistema diverso de pensamento, marcado por uma variedade de filosofias e conceitos compartilhados, rituais, sistemas cosmológicos, locais de peregrinação e fontes textuais compartilhadas que discutem teologia, metafísica, mitologia, yajna, védico, yoga, rituais agâmicos e construção de templos, entre outros assuntos. Por aí dá para perceber a complexidade. Hindu é o nome em persa do rio Indo. O hinduísmo é um sistema diversificado de pensamentos com crenças que abrangem o monoteísmo, politeísmo, ateísmo e etc. O seu conceito de Deus é complexo e está vinculado a cada uma das suas tradições e filosofias. Por vezes é tido como uma religião enoteísta, isto é, que envolve a devoção a um único Deus, embora aceite a existência de outros. Porém, o termo é visto da mesma maneira que os outros, como uma generalização excessiva. Reencarnação, evolução, mantras, abstinência de alimentos e de prazeres materiais são algumas de suas principais crenças. Na segunda colocação temos o islamismo, que surgiu no começo do século VIII por meio da obra de Muhammad, o grande profeta dessa religião. Muhammad, ou Maomé, como conhecemos, nasceu em 570 d.C., em Meca, e perdeu seus pais ainda na infância, tendo sido criado pelo seu tio Abu Taleb. Tornou-se comerciante, realizou inúmeras viagens ao longo de sua vida e, aos 25 anos, casou-se com uma viúva rica chamada Khadija. O pouco que sabemos sobre Maomé conta que ele era um homem que se isolava com certa frequência para orar e meditar. Em 610 d.C., durante um desses retiros, Maomé foi para uma caverna, localizada no Monte Hira, quando o anjo Gabriel revelou-se chamando-o de Rasul Allah, enviado de Deus. Esse acontecimento ficou conhecido como Noite do Destino e deu início às revelações de Alá para Muhammad.
O islamismo é uma religião monoteísta, ou seja, que crê na existência de um único Deus cujo nome é Alá. Os muçulmanos, como são chamados, os fiéis do Islã, acreditam na onipotência e onisciência desse Deus, além de crerem que ele é o Criador do universo. Os muçulmanos acreditam também nos profetas da antiga aliança, incluindo Jesus e tendo Maomé como o último e mais importante dentre eles. Hoje, o islamismo conta com quase 2 bilhões de adeptos e o principal livro da fé é o Alcorão. Agora, ocupando o primeiro lugar nesse ranking, temos o cristianismo, que é uma religião monoteísta abraâmica baseada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. É a maior e mais difundida religião do mundo, com cerca de 2 bilhões e 400 milhões de seguidores, representando 1/3 da população global. Estima-se que seus adeptos, conhecidos como cristãos, constituem a maioria da população em 157 países e territórios. Os cristãos acreditam que Jesus é o Filho de Deus, cuja vinda como Messias foi profetizada na Bíblia hebraica, chamada de Antigo Testamento, no cristianismo, e registrada no Novo Testamento. Fundada há mais ou menos 2000 anos, em Jerusalém por Jesus Cristo, e em seguida disseminado pelos apóstolos e evangelistas, começou a se espalhar rapidamente devido à perseguição que se levantou contra a igreja. A fé cristã se baseia inicialmente em Deus como supremo criador do universo e de todo ser vivente que nele habita, sendo o ser humano criado à imagem e semelhança do Criador. E devido à corrupção da raça humana, decidiu enviar seu Filho único para salvar o mundo da morte eterna, já que estes já nasceram condenados devido ao pecado original de Adão. Não sendo compreendido, foi condenado à morte de cruz, mas triunfando da morte ressuscitou ao 3º dia e hoje vive à direita do Pai. Os convertidos, após crerem nos ensinamentos dos apóstolos, são batizados nas águas e passam a fazer parte do corpo de Cristo, que é a Igreja, e aguardam a volta triunfal do Salvador para serem levados para o reino eterno de Deus.